Obrigado. Obrigado, pessoal. Primeiro, é um grande desafio aqui encerrar esse primeiro dia com conteúdo tão vasto e profundo. Eu queria combinar um negócio com vocês, né? Está acontecendo agora Brasil e Bolívia, pelas eliminatórias da Copa. Se sair o gol, alguém grita para o pessoal não ficar no celular e acompanhando o jogo, tá bom? Mas vamos lá, primeiro eu queria agradecer a Marina e o Pedro Ivo, né, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Dizer que é um tema que eu sou extremamente apaixonado, né? Quem aqui é nascido antes da década de 80? Só para eu ter uma ideia. Poxa, que bacana. Vocês lembram daquele desenho Jetsons? Pô, era uma beleza, né? O rapaz acordava, caía na esteira, vinha a panqueca pronta, ele caía dentro do carro. É espetacular aquilo. E eu sempre fui apaixonado por esse tema. E o que a gente vem observando, né, é que isso começa a se tornar realidade nos nossos dias. Eu estava fazendo uma reflexão no dia de hoje, e não sou um Jetson, né, mas na hora que eu fui pegar o meu carro, ele avisou que faltavam 1.000 quilômetros para a próxima revisão. Falei, poxa, bacana, ou seja, os carros hoje têm computador de bordo. Depois, no caminho para o trabalho, eu resolvi usar o Waze, porque dependendo da rota, não acontece aquilo que o meu amigo falou, não, ele sempre recalcula para cima. Então, eu uso o Waze para isso. Chegando no escritório, eu coloco o andar da minha empresa e ele seleciona qual elevador que eu devo entrar. Ou seja, de uma maneira bastante intuitiva, a inteligência artificial passa a fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, isso impacta o nosso cotidiano, isso mais claramente nas novas gerações, né? Então, a gente vai ter aqui um debate bastante rico a respeito de inteligência artificial, de Big Data, os seus impactos. Eu já vou começando deixando algumas questões para os nossos amigos, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o relatório do Fórum Econômico Mundial. E lá falava um pouco dessa tecnologia disruptiva, né? De que forma isso vai impactar nas relações de trabalho no futuro. E, basicamente, 3 competências foram altamente recomendadas: criatividade, senso crítico e análise profunda para a resolução de problemas, que é um pouco diferente de senso crítico. Então, é um pouco de uma reflexão que a gente vai fazer com relação ao futuro. E, para começar o nosso debate, eu vou passar aqui para o Cristiano falar um pouquinho de ordem prática, né? Como é que funciona a inteligência artificial, como é que a gente captura dados. Ele vai mostrar aqui um pouco um caso prático com vocês, tá? Então, vamos iniciando aqui com o Cris. Perfeito, Daniel. Obrigado. Eu vou passar um vídeo aqui, primeiro, eu vou trazer casos práticos, mas antes eu vou passar um vídeo aqui para ilustrar o que são esses conceitos, né? Big Data, inteligência artificial, IoT. Eu acho que todo mundo ouve falar isso, aqui se falou o dia inteiro, amanhã vai se falar, e a gente vive isso o tempo todo, tá? Mas eu vou antes passar um videozinho simples para que todos estejam na mesma página, tá? Olá! Você sabe o que é Big Data? Big Data é o nome genérico que se dá ao imenso volume de dados gerados e disponíveis na atualidade. Parte desses dados são estruturados, como recibos e tráfego web. Já outra parte não, como imagens, Facebook, tweets, dentre outros. Estima-se que em 2020 serão gerados 1,7 megabytes por segundo para cada ser humano no planeta. A grande questão aqui é como usar esses dados, como ser capaz de gerar padrões e tendências e como tomar sólidas decisões baseadas nessas visões. Agora, vamos falar sobre IoT, ou Internet das Coisas. É o nome dado à integração das coisas ou hardwares com a internet, agregando mais dados ao já comentado Big Data. São carros, semáforos, são geladeiras, sensores e muitos outros itens, enviando informações para alguma nuvem de Big Data.
E inteligência artificial? O que é? É o ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Ao conectar os três conceitos, percebemos que é necessária a inteligência artificial para interpretar os dados, ou seja, Big Data, que podem ter sido gerados por algo conectado, o IoT. Perfeito. Então, pessoal, acho que eu dei uma ilustrada só nos conceitos básicos, acho que a maioria já sabia, mas nunca é demais, né? Aqui agora eu vou falar de exemplos práticos desses conceitos, tá? Então, primeiramente, esse aqui é um chip de IoT, tá? Então, esse chip é um componente digital que tem um Wi-Fi que está conectado à nuvem Bluemix da IBM, ao Watson, tá? Então, o que acontece? Se eu apertar um botão aqui, ele emite esse pulso do botão, ele tem um sensor de luminosidade, por exemplo, que está enviando o sinal da intensidade de luz para a nuvem Bluemix da IBM. Tá? Então, nesse exemplo, a inteligência artificial aqui, Dudu, por favor. Então, o sensor está aqui, luminosidade 200, caiu a 0, então ele captou a queda de luminosidade e mandou a informação para a nuvem de Big Data Bluemix. Tá? Em paralelo, o sistema da Pulse, que está lendo o Bluemix, a informação do Bluemix, pode, por exemplo, gerar uma ordem de serviço informando o problema de iluminação numa estrada ou numa sala, por exemplo. Tá? Outros exemplos de aplicação de IoT, existem aqueles botões, por exemplo, da Amazon, que você aperta e já informa a falta de, por exemplo, amaciante na minha casa. Eu apertei o botão, ele vai mandar uma informação para a nuvem da Amazon que vai automaticamente gerar um pedido de amaciante para o Cristiano Galese. Eu posso colocar um sensor num varejo da Coca-Cola, na geladeira de Coca-Cola. Quando tiver falta de produto na geladeira, esse sensor vai mandar a informação para a nuvem que vai gerar um pedido da Coca-Cola para esse varejo. Tá? Então, essa comunicação de hardware com alguma nuvem de Big Data que é o conceito de IoT. Tá? Aqui, agora, a gente vai falar de inteligência artificial. Tá? Então, aqui a gente está vendo um mapa de calor, que a gente chama, que é a informação enviada pelo celular de onde esteve um vendedor durante o dia. Tá? Então, aqui você percebe que ele passou pela visita número 1, que é essa bolinha azul com o número 1, que ele de fato esteve presente ali. A setinha 1 e 2 informou ali o check-in, check-out que ele fez, e você vê que na visita 2 que ele tinha para fazer, ele não esteve presente fisicamente. Tá? E aqui ele estava, quando ele apertou no sistema check-in, check-out, aqui era onde ele estava dizendo que esteve no cliente 2. Tá? Então, é um exemplo de inteligência artificial, ou seja, o sistema, ele automaticamente calculou ali que na visita número 1 ele ficou lá 52 minutos. E na visita número 2, que ele informou que foi concluída, ele ficou 0 minutos. Ou seja, o sistema, o computador fazendo essa parte de análise e inteligência. Tá? Aqui um outro exemplo de inteligência artificial é a parte de reconhecimento de imagem. Então, a imagem que você tira. Então, aqui, por exemplo, eu tirei foto de um comprovante de residência, mandei essa informação para a nuvem da IBM, do Watson, e ele retornou que esse documento é um comprovante de residência. Como funciona isso? Você vai na sua nuvem de Big Data e ensina, dá exemplos de foto de comprovante de residência, e ele aprende com isso e é capaz de reconhecer que isso é um comprovante de residência. Tá? Outro exemplo aqui. Uma CNH. Você tira a foto da CNH, ele vai falar que esse documento é uma CNH. Então, você pode encaminhar documentos num processo, por exemplo, de uma seguradora. Você pode reconhecer o produto, a presença de um produto numa foto de gôndola, por exemplo, qual que é o share que ele está ocupando. Então, você coloca inteligência no reconhecimento de fotos. Tá? Aí a CNH.
Agora a gente vai falar um pouco de inteligência cognitiva. Então, é a capacidade da nuvem de reconhecer a linguagem natural descrita por algum representante de vendas, por exemplo. Então, ele está perguntando aqui, qual é a condição de pagamento do cliente 123. Então, a nuvem é capaz de entender o que está sendo escrito, você pode colocar qual é o prazo de pagamento, qual a condição de pagamento do cliente, do PDV, do varejo, e ele sempre vai caindo na árvore correta que você parametriza dentro do Watson, por exemplo, e ele vai dar respostas. Tem até um case famoso, super interessante, que eles colocaram o Watson na pinacoteca. Então, as pessoas poderiam interagir com obras, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, você interagia com a obra e ele respondia quando foi feita, quem fez, por quê, qualquer pergunta que você faça para ele, ele retorna e ele vai aprendendo com as perguntas, você vai relacionando, quando aparece uma pergunta que ele não sabe responder, você amarra essa pergunta a uma árvore e ele retorna. Tá? Isso é chamado também de atendimento virtual. Aqui a gente está falando da parte analítica. Tá? Então, aqui é o Watson Analytics, que traz visões. Aí é um conceito importante, que quando você faz análise de dados, e aí o pessoal depois vai explorar mais esse detalhe, você trata dados internos da sua empresa, então é importante que você tenha isso tudo muito bem estruturado, como você pode trazer também dados aí de Big Data, de Facebook, por exemplo, para que você consiga, um exemplo ilustrativo, por exemplo, entender o perfil do consumidor que está em volta do seu cliente, para ver que produto que eu vou ofertar para esse varejo que vai, no final, atender ao consumidor. Tá? Então, são várias aplicações. Você vê que qual é a diferença, né, de um analítico, de um Big Data, de uma inteligência artificial para um BI clássico? Que ele é capaz de trazer ali no lado direito, você vê, por exemplo, a parte de discoveries, visões, ele faz análises estatísticas para trazer coisas diferentes, ou desvios, ou insights, visões, em cima dos dados que ele está analisando. Tá? Então, daí você pode tirar proveito de uma forma mais rica do que era, né, até hoje, um BI tradicional. Tá? Então, basicamente, esses exemplos práticos que eu trouxe, espero que tenha sido rico, e aí agora legal. Vamos trocando ideias. Galera, deixa eu aproveitar aqui a sua fala. Eu estou no mercado de CRM há aproximadamente 20 anos. Né? E eu me lembro que por volta de 2000, 2001, o Gartner soltou uma nota dizendo que 70% dos projetos de CRM falhavam. Né? E um estudo mais profundo mostrava o seguinte, né? Que as empresas acreditavam que fazer relacionamento com seus clientes estava pautado na simples implantação de uma tecnologia. Acho que a gente vai discorrer um pouco sobre o tema, depois aí com o Marcelo, com o Cláudio. E, na verdade, a gente viu que esse negócio demanda um tripé fundamental. Ou seja, a gente está falando de tecnologias, processos e pessoas. Ou seja, não adianta eu ter uma tecnologia de ponta, ter pessoas muito capacitadas e os processos não serem orientados aos clientes. Pautado nisso, né, galera, como é que você acha que esse tripé fundamental de processos e pessoas, né, mesmo quando se fala de inteligência artificial, ele persiste? Como é que você enxerga esse novo cenário de implantação de inteligência artificial e Big Data? Perfeito. Eu acho que o tripé ele continua, né, evidente, desde os tempos das nossas implementações de ERP, de CRM. Eu acho que o pilar de tecnologia ele mudou bastante. Tá? Então, hoje a gente tem uma tecnologia muito mais ágil, a gente tem 90% da tecnologia cloud, ou seja, você não tem mais aqueles processos de aquisição de hardware, sizing e etc. Você tem as tecnologias fazendo um papel muito mais especialista. Então, no exemplo aqui que eu estava dando, a Pulse faz a parte de CRM
e conecta com o Watson para fazer a parte de inteligência artificial. Então, você tem players especialistas para fazer isso. Então, a tecnologia mudou. E aí, quando você pula para o pilar de processos, é importante que ele também acompanhe um pouco dessa mudança. Tá? Então, quando você vai para uma implementação, é interessante, importante, fundamental, que a empresa saiba o que ela quer com aquela implementação, entenda quais são os ganhos e tenha processos bem definidos. Senão, ele não consegue acompanhar, o cliente não consegue acompanhar a agilidade da tecnologia. Tá? Então, metodologias também acompanharam um pouco desse processo. Então, a gente sai de um PMBOK para um Agile, para um Scrum, com o conceito de ser ágil, só que aí é importante que as pessoas também acompanhem essa tendência, porque a metodologia, eu acho que ela traz conceitos que agrega, que podem ajudar, mas a metodologia nunca vai ser o salvador da pátria ou resolver os problemas. Tá? A gente tem aí casos práticos nossos, tem cliente nosso, a Serasa, por exemplo, é um caso desse, que a gente fez uma implementação de 3 meses. Tem cliente nosso que a gente está conversando há mais de um ano, especificando em contrato, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, no final das contas, as pessoas ainda são o papel fundamental nessa história. Então, o pessoal que participa do projeto, o engajamento de quem vai utilizar, é fundamental que eles tenham poder de decisão, que eles consigam responder essa agilidade. Senão, no final do dia, eles que vão fazer a coisa andar. Né? Até, só para concluir, o pessoal de inovação que estava aí, que a palestra foi fantástica, pontuou a questão da confiança, do medo. Então, é fundamental que as pessoas tenham confiança para executar a inovação. Então, a inovação, a ideia é importante, mas o poder de execução é fundamental. Né? E isso só acontece se os recursos, se as pessoas envolvidas tiverem agilidade e coragem. Perfeito, obrigado. Agora eu vou passar a bola aqui para o Marcelo, né, para a gente explorar um pouco mais o tema de Big Data. E eu quero trazer já um tema para debate. Então vamos pelo Cláudio, vamos lá. Então, vou mudar minha questão para debate, viu, Cláudio? E até fazendo um pouco o Cláudio tem bastante experiência aí na área do Watson, inteligência artificial, e tentando fazer uma ponte com relação à última palestra que a gente escutou aqui. Né? E eu queria dividir com vocês uma história que aconteceu comigo essa semana. Eu tive a oportunidade de almoçar com o General Manager da Uber no Brasil. Né? E ele estava contando um pouco dos desafios, né? Ou seja, a Uber ela tem muita informação. Né? A partir do momento que você requisita uma viagem, ela começa a analisar o seu comportamento, né? Onde você mora, quais são os locais que você costuma ir, né? Origem, destino. E ele estava me contando um caso interessantíssimo. Né? Eles estavam fazendo lá um cruzamento de informação e usando inteligência artificial, onde eles conseguiam analisar. Né? Ele me deu um exemplo clássico. Aquele cliente, ele chegou no aeroporto de Congonhas às 8 da noite, requisitou um Uber até a casa dele. Ele pôde observar que aquele mesmo cliente também era usuário do Uber Eats, né? Ele também requisitava comida pelo serviço da Uber. E por que não antecipar a expectativa? Ou seja, o desafio não pode ser só um desafio de logística. Eu acho que o grande desafio é interpretar a informação e tomar uma decisão, né? Definir padrões. Então, por que não, né, durante o trajeto daquele cliente até a casa dele, ofertar, por exemplo, a entrega do jantar? Puxa vida, eu estou atuando de uma forma emocional, antecipando expectativas, e isso, de uma forma geral, impacta toda a cadeia, inclusive logística. Mas a demanda nasce no comportamento de consumo. Então, acho que a gente tem que analisar, né, e a gente vai falar um pouco de aplicabilidade aqui com o Cláudio, sempre sob uma ótica do cliente. Né? Acho que isso fica aqui para reflexão, e eu queria aí que o Cláudio discorresse um pouco mais a respeito do tema. Vamos lá, Cláudio. Obrigado.
Eu sou cientista, trabalho há 30 anos com inteligência artificial, desde a época da USP, do meu mestrado. Eu acho que eu sou um bicho meio diferente da maioria que está aqui no palco, na plateia, no palco está até. E assim, como cientista, a gente tem algumas características, tá, um pouco diferentes da que a gente ouviu amanhã, mas basicamente o cientista ele tem que ter 3 traços: ele tem que ser criativo, ele tem que ser preciso e ele tem que ser cético. A gente só encontra a verdade quando a gente duvida de que algo é verdade, até não ter jeito, se não aceitar que é verdade. Isso é um método científico. Tá? Então, hoje eu vou exercitar muito aqui o papel de ser cético, para que a gente tentar entender melhor onde a gente está nesse momento de AI, de Big Data, segundo a minha visão, e onde a gente pode chegar. Em 2012, eu usava esse gráfico, que dizia, olha só, estamos lá, em 2015, que já fazem 2 anos atrás, a gente vai ter aqui esse mundo de dados, aí é só minerar esses dados e resolvemos os problemas do mundo, entendemos o consumidor, sou capaz de prever o que vai acontecer e assim por diante. Vamos dizer, a curva a gente acertou. Tá? Isso aqui é o 2016, tá? Esses dados, provavelmente vocês já viram um gráfico parecido recentemente. Realmente explodiu. Tá? Explodiu da maneira como estava se pensando. Tá? A primeira coisa importante é notar assim, que tem muito dado aí que não significa absolutamente nada. Tá? Imagens de gatinhos. Tá certo? Ok? Mas eu não vou questionar que tem um mundo de informação, ela está um pouco fragmentada entre diversos provedores, se ela estivesse mais unida, ela seria muito mais útil, tá? Seria muito mais capaz de fazer, mas ela está lá. O problema é analisar essa informação. Eu fico preocupado com o Tinder ali, viu, Passares? Nem toda previsão, né, também é perfeita. Tá? Mas o problema que a gente tem, assim, então é que a gente disse, olha, naquela época, a gente disse, fácil. É só combinar matemática, computação, conhecimento de negócio, e a gente falou nessa coisa chamada ciência de dados, data science, a gente treina essas pessoas para mexer nesses dados e, vá lá, um pouquinho de cloud, isso aí dá certo. Bem, primeiro, treinar essas pessoas é um problema que a gente ainda não resolveu, porque é difícil. Mas mais que isso, um dos problemas que a gente tem é que um dos blocos daí não funciona direito, que é o de estatística. Por quê? Porque estatística foi criada por um mundo muito menor do que esse. A estatística clássica, se você olhar, nada dessas fórmulas tradicionais que os caras funciona no mundo com, sei lá, 200 campos sobre um cliente, séries temporais, com a quantidade de erro que tem nesses bancos de dados. Gente, eu já lidei com bancos grandes, tem erros absolutamente enormes, eles não seguem nenhuma daquelas leis bonitinhas de distribuição de erros da estatística, tá? Porque eles são criados por humanos. E muito do que a gente aplica simplesmente não funciona. Não vai funcionar nunca. Por quê? Porque as pressuposições daquelas fórmulas não são atendidas pelos dados. E a gente ainda estamos num processo de reinventar a estatística para lidar com isso. Tá? E um outro problema é que a gente achou que, eu pego um cara que sabe isso aí mais ou menos, senta lá, põe um Python na frente dele, dá acesso e isso funciona. Isso também não dá certo. Porque o nível de treinamento, sofisticação estatística que você precisa para lidar com esses dados está muito além de um treinamento de um ano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Imagina que vocês têm um banco de dados com 20 características de um consumidor, ou mais. Okay? Aí você procura, será que tem alguma correlação entre elas? Uma coisa que sobe junto. E eu te digo, com 20 colunas ou mais, você vai achar uma correlação que vai te dar 95% de certeza, e essa correlação é absolutamente errada. Por quê? Porque com 20
a chance da estatística de uma delas sair errado começa a ficar muito grande. Aí você tem com 200, você vai... Os modelos tradicionais de correlação não podem ser usados. A maioria dos caras que a gente treinou para lidar com eles não entende isso. Tá? Então, assim, tem dados lá, é sofisticado e é difícil. Aí o pessoal diz, tudo bem, está difícil. Não dá para... Essa história de data science é muito complicada. Opa, está aparecendo um negócio que se chama inteligência artificial, usando machine learning. E tem essa história que chama deep learning. Uau, isso vai resolver os nossos problemas. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, entender o quanto isso aí é maravilhoso e o quanto isso é limitado. Tá? O que aconteceu nos últimos 5 anos foi um avanço brutal em algumas dessas áreas. E o importante é saber quais são, se aplicam ao que eu tenho, não se aplicam, e não extrapolar isso para áreas que não houve avanço nenhum. Tá? Então, só para vocês entenderem, o que é o Deep Learning? Deep Learning, no fundo, é assim. Você pega uma entrada, quero ver, isso aqui é um gatinho, eu passo uma função extremamente complicada, com 5, 10 mil parâmetros diferentes, que como é que eu determinei os parâmetros disso? Eu peguei milhares e milhares de imagens de animais, e tem um modo, enfio lá numa máquina parruda, e ele calibra essa função para dar gato onde tem que estar gato, dar cachorro onde tem que estar cachorro. É isso. Tá? Isso a gente está e tem muito mais sofisticado que isso, mas basicamente é isso. Muito bem. E se eu não tenho milhares e milhares de exemplos do que eu quero computar, eu quero reconhecer, tal, marcados bonitinhos? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele funciona para isso. Isso é fantástico, tá? Mas não vai. Tá? O que a gente viu em alguns setores da tecnologia, por exemplo, descobrir se duas sentenças são parecidas. Eu posso usar esse approach, esse caminho, e ele dá certo. Tá? Foi interessante que quando a IBM fez o Jeopardy, ganhou lá o concurso, vocês devem conhecer essa história, a gente mostrou que dava para fazer isso sem deep learning, por sinal. De modo jogo duro, em pura engenharia, um trabalho brutal que depois apareceu maneiras mais fáceis. E é isso que hoje está disponível nas nuvens. Tá? Mas o que a gente sabe fazer, tanto num caso como no outro, é achar se uma frase é parecida com a outra. Por que é parecido? Porque parece. Ele é incapaz de explicar isso. Tá? E aí é importante, para tentar fechar esse pensamento, assim, o que é difícil? Espera um pouquinho. O que esse computador sabe e o que ele não sabe fazer? Como é que eu sei? Eu vou pegar 2 exemplos clássicos de computadores surpreendendo os humanos e derrotando, nesse caso, os humanos, para tentar ajudar vocês a entender o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer hoje. Isso aí. Em 97, a IBM, ao contrário do que todo mundo esperava, conseguiu derrotar o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez na época, usando o computador. Em 2006, no ano passado, a Google fez esse match com que era um dos campeões mundiais de Go e conseguiu derrotar. Também ninguém esperava, tá, que fosse possível. O que é importante é entender, isso são 2 coisas muito diferentes do ponto de vista de pensamento humano e de forma de pensar. Xadrez é um jogo que a gente chama de simbólico. Xadrez é um jogo que as peças têm significados, então, e tem limites, e o jeito de jogar é dizer, se ela for para cá, eu posso ir para lá, ou eu posso ir para cá, e você explora esse caminho de possíveis visões, de possíveis resultados no jogo. E a gente fez isso muito rápido com Kasparov, mostrou que dava. Agora, o Go não. O Go é um jogo de padrões. Ele não é um jogo simbólico. Ele tem tantas opções que, se você pensar nessa mesma estratégia, não funciona. O Go é um jogo de você achar padrões e dizer, nesse padrão eu vou trabalhar dessa maneira. Tá? Por isso que aqui a gente usa um algoritmo que a gente chama de simbólico. Ele pensa através de concatenar símbolos de uma maneira
como se eu estivesse pensando em matemática, de uma coisa clássica. E no Go é uma coisa mais de padrões, como é do jeito que nem a gente enxerga. Ah, isso é parecido com aquilo. Tá? E Deep Learning é bom para Go. Não é bom para isso, para simbólico. Deep Learning não sabe lidar com simbólico. Tá? Não é uma técnica para isso. Então, assim, tem que entender que Deep Learning, quase tudo que está acontecendo em Machine Learning hoje, em inteligência artificial, tem a ver com situações em que eu tenho enormes quantidades de dados rotulados, gato, cachorro, aquela coisa, e eu não preciso explicar como ele descobriu que sabe. Tá? Poxa, não tem como explicar? De maneira geral, não, se você está usando Deep Learning. Não. Okay? Ou quase tudo que está acontecendo. Não quero desmerecer o avanço foi tremendo, mas ele é limitado. E se os seus dados não funcionam, não podem ser colocados dessa maneira, ou obedecer, talvez não sejam bons candidatos ainda. Tá? Eu gosto de dar um exemplo quando eu falo, o que é difícil para um... Puxa, o quanto isso é difícil? Então, imagina que você queira ensinar um computador a enxergar impedimento no futebol, mostrando vídeos de impedimento. Tá? Olha, esta aqui é a regra de impedimento. Tá? A regra tem coisas como é uma coisa ou outra, e se não aquilo, e se não tiver aquilo, sem considerar o erro do juiz. Tá? Não mas, na verdade, o erro do juiz é o erro de matching. Aí isso até ele seja bom. Mas na hora de aprender uma estrutura simbólica como essa, aprender, por exemplo, você vai pegar imagina que você vai ensinar um juiz, eu vou dizer, não, eu vou te mostrar 10 mil vídeos de impedimento, e aí você sabe como funciona o impedimento. Não dá. A gente aprende usando esses símbolos, fazendo matching do que a gente vê no mundo real, e usa as duas coisas ao mesmo tempo, o simbólico e o padrão. E isso é o que a gente não sabe fazer ainda em inteligência artificial. Se você tem situações em que as duas coisas ocorrem juntas, não dá. Ninguém sabe. Tá? Quer ver um bom exemplo disso? Imagina que eu quero fazer uma coisa muito simples. Computador, está aqui um livro de economia. Aprenda economia. É assim que a gente aprende economia. E um professor, mas vamos lá, imagina que a gente... Não tem jeito, ninguém sabe fazer isso hoje. E não sei se alguém vai saber em 3 anos, e não sei se alguém vai saber em 5 ou em 10. Acho que alguma hora a gente consegue. Quando ninguém tem tecnologia para fazer isso. Tá? Aí você diz, mas espera um pouquinho, esse aí é o livro mais difícil de economia. Pronto. Continua não funcionando o seu computador. Poucos exemplos, linguagem simbólica, isso a gente não sabe. Tá? Moral da história. Big Data tem um poder gigante, não tenho a menor dúvida. Mas não ache que que você resolve o problema com uma técnica, com uma tecnologia, com um neguinho no fundo do corredor, com aquele estagiário de estatística que o cunhado falou que era bom. Não é por aí. Tá? A gente tem ainda muito que trabalhar, a gente vai estar encontrando diversos pontos em que isso tem um impacto enorme, que a tecnologia funciona, mas vai dar trabalho, vai custar caro. É essa a realidade que a gente está nesse instante. Tá? Tremendos avanços, mas não é panaceia, não serve para tudo. Ok? Obrigado. Legal. Muito bom. Muito bom, muito bom. Cláudio, eu estava olhando ali, quando você mostrou aquela foto do gatinho, eu estava fazendo uma reflexão aqui. Estou imaginando que eu não preciso ficar com medo que o Exterminador do Futuro é muito futuro, então. Olha, imagina que eu quisesse fazer um robô hoje, capaz de andar, que tivesse o processamento que a gente tem no cérebro. Okay? Se olhar, quanta energia o nosso cérebro gasta? 20 watts. Sabe aquela lâmpadazinha pequenininha? Ali agora até aquelas de LED até dá mais, com 20 watts. Muito bem. Um computador é em torno de, 10 mil vezes menos eficiente que um cérebro humano. Então, assim, para fazer o Exterminador do Futuro, eu precisava de um data center do tamanho desse,
desse espaço aqui. E provavelmente, não sei como ele vai carregar isso na cabeça, chegamos lá, e eu tenho que ligar um fio de alta tensão nele, porque isso aí vai consumir uns 5 megawatts, equivalente a uma cidade de 5, 10 mil pessoas. É isso hoje. Ah, mas tem a lei de Moore, vai ficar mais rápido. Demora muitos anos. Sinceramente, minha opinião, a grande revolução que vai vir depois desta é biotech. Tá? Biotech está vindo, vai mudar profundamente as maneiras que a gente produz coisas. Eu tenho mais medo de tecnologia capaz de criar um polvo inteligente, um leão soldado, ou uma bactéria que sabe andar pela tua casa, do que um robô assassino, sinceramente. Bacana. Eu acho que essas coisas podem chegar antes do que a gente resolve o problema de botar o Schwarzenegger andando por aí matando as pessoas. Muito bom, legal. Acho que até é interessante, você citou um exemplo, eu lembrei de um caso, não sei se vocês têm conhecimento, mas a Novartis, né, também dentro da indústria de biotecnologia, ela desenvolveu uma lente, olha que coisa incrível, pessoal. E essa lente, ela consegue medir o nível de açúcar através da lágrima. Poxa, qual é a consequência disso? Aquela pessoa que tem a diabetes e que se auto-aplicava, ou seja, aplicava uma dose única, agora ela tem informação para saber, olha, a dosagem pode ser metade do que aquela proposta, ou até antecipar a aplicação, né? Então isso é muito bacana, acho que esse exemplo aí corrobora aí o que o Cláudio falou, mas dando sequência aí, né, que estamos correndo. Posso só dar um exemplo? Claro, Desculpa, claro. O jeito certo de imaginar o que vai acontecer, na minha opinião, pensa assim, eu quero construir uma casa, eu vou na loja, eu compro uma semente, planto, e em vez de crescer uma planta, vai crescer uma casa. Porque aquele DNA ensina aquela planta a crescer de acordo com uma casa. É assim que a gente tem que pensar. Muito legal. Que biotech vai mudar o futuro. Agora queria escutar um pouquinho do Marcelo, e aí já colocando uma questão também para a gente refletir aqui ao longo da apresentação do Marcelo. Tem um dado muito relevante para compartilhar com vocês, né? Eu acho que o Cláudio mostrou, mas traduzindo em números, 90% de todos os dados gerados pela humanidade foram gerados nos últimos 2 anos. Olha que coisa incrível. O que a gente vai fazer com isso, né, Cláudio? Inclusive o seu gatinho, que eu achei meio parecido com um cachorro uma hora ali. Mas, enfim, então, eu acho que o grande desafio, né, inclusive na história de definir padrão, né, definir comportamento, interpretar os dados, né? A gente está falando de internet das coisas, geração de dados, como interpretar, né? Como interpretar sentimento, né? E aí tem um outro dado super relevante, aí talvez corrobora um pouco o que o Cláudio colocou, que as empresas só analisam 5% dos dados que são gerados. Além da dificuldade estatística, né, que o Cláudio colocou, enfim, uma série de desafios, né, se analisa muito pouco, né? Então fica aqui no conceito de Big Data, eu vou passar para o Marcelo discorrer um pouco mais a respeito disso. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu vou explicar um pouquinho, né, para quem está estranhando o nome Serasa Experian num painel de inteligência artificial, né, por que a Experian, né, a Serasa, investe em coisas como essas, né? Deixa eu falar um pouquinho, não é sobre o Led Zeppelin, mas de grandes empresas amadas por seus clientes, mas que morreram ao longo do tempo. Então, a gente tem vários exemplos, né? Você lembrar da Enciclopédia Britânica, que sofreu um baque com o Encarta, que depois foi eliminada pelo Wikipedia. A gente pode lembrar da Kodak, que criou e depois foi eliminada pela câmera digital. A gente pode lembrar do Netflix Blockbuster. E, finalmente, o último, mais recente, as grandes empresas produtoras de celular, né, que tinham um mercado enorme nos Estados Unidos, e em 2007 entra o iPhone, e 3 anos depois elas tinham 20%, 30% do mercado, foram dizimadas. O que aconteceu em todos esses casos aí foi uma disrupção. Por quê?
Todas elas eram grandes empresas, estavam no ápice da sua performance, ganhavam muito dinheiro. E quando você ganha muito dinheiro no mercado que nós estamos, o que acontece? Cada 3 meses a gente tem que entregar o resultado. E o resultado tem que vir, porque senão você tem mudanças, e as mudanças é para trazer o resultado. O que acontece é que as empresas param de tomar risco. Então, aquela mudança tecnológica, aquela nova tecnologia que pode mudar um negócio como um todo, empresas param de investir. Por quê? Ela precisa dar resultado rápido, ela não quer tomar risco, então ela só aprova projetos que tem alguma certeza que vai dar certo. E aí vem um cara completamente novo, não tem compromisso nenhum com aquele mercado, constrói algo novo que destrói completamente, né, uma incumbent. Tem um livro muito bacana chamado O Dilema do Inovador, do Christensen, que explica muito bem isso daí. Tem uma zona que ele chama de zona de dilema, quando uma empresa está no ápice, ela deve continuar investindo tudo para capturar mais mercado ou separa uma parte do orçamento para conseguir investigar novos serviços, novos tipos de dados, novos produtos. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo lá. Tá? Então, a Experian, desde 2010, né, criou o Data Lab, criou uma unidade fora do grupo, onde o principal objetivo dessa unidade é tentar explorar novas fontes de dados, tentar explorar novos serviços para a Experian. E, no limite, o nosso sucesso seria criar um produto, um serviço que matasse os serviços atuais, por exemplo, da Experian. Vou dar um exemplo para vocês aqui em casa, né, aqui da Serasa. Hoje existe vocês conhecem muito bem, um serviço de negativação e de escoragem de dados, que é um serviço muito caro. Né, você tem que comprar dados de cartório, tem que fazer acordos com diversas fontes de dados, tem um custo muito grande, né, para se processar tudo isso e gerar scores de empresas ou de consumidores. Agora, e se nós fôssemos capazes de gerar um score com uma qualidade muito semelhante, só que sem comprar nada disso? Simplesmente analisando o que as pessoas fazem no smartphone ou num desktop, durante 3, 4, 5, 6 meses, dizer qual é a capacidade de pagamento que ela tem, qual é o estágio na vida dela que ela está, e se essa pessoa tem uma chance maior ou menor de dar default. Olha só, a gente está falando de milhões de reais de custos para se comprar e para se processar e ter uma informação, contra praticamente zero, que é a informação que todos nós estamos gerando aqui a partir de smartphones. Então, são coisas como essa que nós fazemos lá no Lab. Né? Tem um outro livro bacana aqui, o Map Innovation, é um best-seller nos Estados Unidos esse ano, e ele fala um pouquinho desse tipo de processo e coloca a Experian junto com a IBM, com a Amazon, com empresas que têm esse mindset, de separar uma parte do orçamento para fazer esse tipo de investimento. Nós estamos aqui em São Paulo, estamos mudando de lugar, estávamos ali pertinho da Paulista, estamos indo para Vila Olímpia. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, entender o que a gente está fazendo, pode me passar um e-mail, acho que está divulgado dentro do site do projeto. Bom, vou falar um pouquinho apostas que nós estamos fazendo. Tá? Nos últimos 10 anos, a gente praticamente teve 4 grandes revoluções que aconteceram mais ou menos 10 anos atrás, ao mesmo tempo. Foi o surgimento do protocolo e da arquitetura Hadoop, né, que permitiu com que a gente começasse a armazenar dados de maneira muito barata e, principalmente, fazer processamento paralelo barato. Teve o surgimento da cloud, né, 11 anos atrás surgiu a cloud pela primeira vez, né, a Amazon colocou o serviço no ar. Então, ao invés de empreendedores terem que gastar com compras de computadores, de montar redes, né, montar data center para fazer um software, na verdade, só precisava ter agora um cartão de crédito. E aí você acessa diretamente a nuvem. O efeito imediato disso é que a barreira, que era 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais para você abrir uma empresa, caiu para 5 mil. Isso multiplicou e multiplicou a quantidade de desenvolvedores e empreendedores que criaram aplicações e aplicações que levou ao mundo que a gente está hoje. Também, 10 anos atrás, aliás, outubro de 2007, teve o lançamento do iPhone,
que, muito menos pelo design revolucionário, a principal revolução por trás do iPhone foi a Apple Store. Porque a Apple Store tinha um modelo de negócio simples e sensacional. Um desenvolvedor criava uma aplicação, muito barato, subia, e se ele virasse um hit, né, 70% da receita ia para ele, desenvolvedor, 30% ia para a Apple. E o que aconteceu é que esses caras escreveram tantas aplicações legais que todo mundo aqui é dependente de smartphone. Todo mundo tem alguma aplicação que usa o tempo todo. Isso só foi possível porque teve um ecossistema como esse que criou muitos serviços que nós viramos dependentes de ter desse device. Ok? E teve uma mudança comportamental também. Foi mais ou menos 10 anos atrás que explodiu social media. Então, todo mundo passou a dizer o que achava de empresas, o que achava de outras pessoas, o que achava de governos. Então, as opiniões que antes se custava muito caro você pagar pesquisas de campo com pessoas físicas, parando pessoas na rua e entrevistando, na verdade, virou uma grande amostra. Todos nós passamos a ser amostras porque foi possível coletar comportamentos e opiniões, basicamente, gratuitamente, né, utilizando esse tipo de infra aqui. Resultado disso, Cláudio já mostrou, explosão de dados, e explosão de dados trouxe um problema. A gente não consegue processar. Não existe mais capacidades, analistas, né, que tenham esse tipo de capacidade, e o que isso força é que a gente precise utilizar algoritmos que façam esse trabalho para a gente. Então, muitos desses algoritmos acabam hoje recebendo o nome de inteligência artificial, que é basicamente a quinta força aí que a gente tem, né? O Cláudio explicou bastante o problema, eu só queria passar muito rapidamente como isso, né? Antes de falar que é inteligência artificial, o que seria comportamento inteligente? Então, tem uma lista aí de funções, desde aprender pela experiência, aplicar conhecimento adquirido, né? Conseguir resolver problemas sem ter todas as informações, todas essas são alguma forma de inteligência, né? Aliás, boa parte das espécies que estão aqui no planeta Terra tem em algum grau esses aqui, exceto os últimos 3. Processar e manipular símbolos, usar a heurística e ser criativo e imaginativo. O que, aliás, não é muito problema, porque tem muita gente que não é nem criativa nem imaginativa, né? Então, a distância não é tão grande também. E aí, o que se faz é usar uma suíte de algoritmos que não é nova, são coisas que estão sendo desenvolvidas desde os anos 50. O Cláudio comentou aqui que está há 30 anos estudando inteligência artificial. No Lab, a gente também tem pesquisadores, estão há 20 anos. O meu primeiro trabalho, em 94, foi com inteligência artificial. Eu abri uma empresa em 96 para fazer reconhecimento de imagem, e essa coisa só virou hit no ano passado com o Google e o AlphaGo. Mas, basicamente, não vou explicar, não quero que vocês entendam de algoritmo aqui, a gente tem alguns tipos aqui de aprendizado, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. O Cláudio mostrou gatos e cachorros, e como é que você faz a máquina entender e interpretar e criar redes para entender o que é um gato ou um cachorro. Então, basicamente, se apresenta muitas imagens e dá um alvo, né? Então, é um aprendizado supervisionado. Aprendizado supervisionado, a princípio, a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, imagina que você pede para um algoritmo, joga para eles um baralho de cartas e fala, o que isso me diz? Muito provavelmente esse tipo de algoritmo vai começar a fazer separações, vai criar agrupamentos, tem cartas vermelhas, tem cartas pretas, tem cartas com outros tipos de figuras. Depois, se você ensinar para ele que tem símbolos também, né, que eles têm pesos diferentes, ele começa a construir outros tipos de agrupamento. É o que a gente chama de aprendizado não supervisionado. E, finalmente, assim, muito usado nos últimos 2, 3 anos, é o que tem uma linha de algoritmos chamado de reforço de aprendizado, onde o que você faz é punir o algoritmo quando ele erra uma predição e reforçar ele quando tem um aperto. Muito sutil, em alto nível, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês como é que a gente usa isso. Isso aqui é um caso real de um conjunto de transações. Um banco virou para a gente
e basicamente deu 6 bilhões de transações de cartão de crédito dos seus clientes, 6 bilhões de transações, e falou o seguinte, ó, o que vocês conseguem fazer com isso? Não falou mais nada. O desafio era esse. 6 bilhões de transações de cartão de crédito, se a gente fosse trabalhar de maneira racional e tradicional, ia pegar uma equipe de analistas, essa equipe de analistas ia fazer algumas reuniões para definir como abordar o problema, ia escrever o código, e a gente ia ter uma série de estratégias e, muito provavelmente, em algumas semanas, a gente tinha uma boa análise. Aplicando algoritmos, como eu exemplifiquei aqui, algoritmos, nesse caso aqui, não supervisionados, a gente pegou todas essas transações, 6 bilhões de transações, e numa tarde, o que ele gerou? Ele gerou essas nuvens de palavras que vocês estão vendo aqui. Na verdade, ele gerou clusters de grupos de palavras, né? Então, você vê claramente que elas têm divisões muito claras. Então, você tem um tema de esporte, você tem um tema de viagem, e mais do que viagem, um tipo específico de viagens, que é cruzeiros, e você tem cosméticos. Algumas horas mais tarde, o que a gente começa a relacionar e a criar? Essas trajetórias que vocês estão vendo aqui. Isso aqui são trajetórias de compras de clientes em cada um desses grupos gerados. Então, 6 bilhões de transações viraram 300 grupos. Esses 300 grupos, a gente criou trajetórias de compra. Então, no exemplo americano, todo estrangeiro que chega nos Estados Unidos, com certeza, ele, depois de pagar o hotel, ele passa numa farmácia. Depois de pagar um hotel, passar numa farmácia, ele tem uma outra sequência. Para que a gente acaba utilizando essas coisas? Bom, para o banco, já deu prazo. Muito rapidamente, para um banco, criar política de cross-selling, prevenção à fraude, ou políticas de crédito também. O resumo da história aqui é o seguinte: você usa esses algoritmos, como inteligência artificial, como um grande mastigador de dados. O que você quer é que ele antecipe, faça o trabalho de força bruta, né, para descobrir os primeiros resultados, que aí sim o analista vai interpretar e vai construir uma aplicação. É isso. Legal, muito bom. Eu queria agora colocar uma questão, tirar meus amigos aqui um pouco da zona de conforto tecnológica, né, da maneira disruptiva das tecnologias no mundo atual. Tem uma questão aqui que eu queria escutar a opinião de vocês, né? Muito se fala de carro autônomo, né? Ou seja, a gente está transferindo para a máquina o poder de tomar decisões no trânsito. E aí se discute muito questões éticas e até religiosas a respeito disso, né? Então, imaginem vocês numa situação de um acidente e que a máquina precisa tomar uma decisão. E essa decisão pode custar a vida, pode ser uma falha. E acho que isso se discute muito no Vale do Silício, né, a respeito dessas tecnologias. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam essas mudanças, a inteligência artificial, as falhas e os impactos disso. Quem quiser começar. A minha visão ela é uma visão positiva em relação a esse cenário. Na verdade, eu acho que isso vai salvar muito mais vidas do que perder vidas. Se a gente pensar que a maioria dos acidentes de trânsito são causados por pessoas embriagadas ou com algum grau de embriaguez, num cenário brasileiro, você imagina que a gente vai salvar de cara 55% vai reduzir o número de mortes só por conta desse aspecto. A questão da decisão, isso é um exemplo muito clássico, né? Assim, mato quem está dentro, mato quem está fora. Por favor, não me interpretem mal, mas a gente está falando de uma vida em talvez milhões de vidas, ou centenas de milhares de vidas que vão ser salvas por esse tipo de automação. Tudo que tem um componente humano, onde fadiga, aspectos emocionais, né, aspectos biológicos, acabam levando risco a todos os demais, são eliminados com esse tipo de sistemas. Tem outros problemas que precisam ser tratados, mas a minha visão é positiva.
Primeiro, eu só queria fazer um reconhecimento aqui, antes de responder, que assim, conheço o trabalho aqui do Marcelo Pinheiro lá no Serasa. Eu acho que, quando a gente fala em Big Data, é esse o tipo de trabalho que uma empresa precisa ter, esse tipo de seriedade, esse entendimento da dificuldade e da profundidade. Tá? Eu acho que o que ele faz exemplifica bem esse tipo de trabalho. Mas indo para o carro. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a maioria dos carros hoje já toma essa decisão por você. Tá? Quando você pisa no freio, você vê lá, como já aconteceu comigo, tá? Andando no meio da rua, de repente uma criança vai atrás da bola, cruza ali na frente, pisei no freio, aí o que o freio faz? Você pisou forte demais, eu não vou travar a roda, tá? Isso tudo está acontecendo. Isso tem um nome que me esqueceu agora. ABS. Eu não vou travar a roda, porque se a roda estiver travada, em média, olha só, aí está outro, em média, você vai demorar com o carro para parar mais tempo e mais longe do que se travar a roda. O que não é sempre verdade, mas em média é. E eu já não atropelei uma criança por causa disso. Tá? Uma vez prisei, eu senti bem o ABS funcionando, 5 centímetros da criança. Uf, salvou aquela criança. Sem ABS ela estaria morta hoje. Mas o carro tomou a decisão e nem sempre é a decisão correta. Tá? Então, assim, a gente já faz isso, mas a gente não sabe que faz. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, o problema que a gente tem é como a gente vai se sentir quando essa decisão parecer mais decisão do que é hoje, for mais visível para a gente. Tá? Só que antes disso a gente tem que entender que esses carros vão dirigir melhor que 80% das pessoas. E menos agressivamente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um problema enorme de viver com carros automáticos e gente dirigindo no mesmo ambiente. Esse vai ser o grande desafio nessa área. Porque um carro se comporta de um jeito, um carro automático de um jeito, um carro normal de um jeito, um motoqueiro de outro. Aqui no Brasil, a gente vai ter que treinar esses carros para lidar com o motoqueiro. Tá? O que faz quando o motoqueiro quebrar o vidrinho? Você sai atrás? Não. Essa é uma decisão importante que tem que ser tomada. Tá bom? Xinga, né? O carro tem um espiga lá. Xinga. Tudo isso vai ter. Mas eu acho que o que a gente tem que entender, assim, nesse processo, a questão fundamental é quem é responsável. E é isso que vai estar em ação. É a empresa que fez o carro, é a empresa que fez o software. Tá? Porque também vai ter casos em que o software não foi adequado, que vai ter problemas mecânicos, problemas de coisa. Não é um problema fácil, mas na minha visão vai ser a tendência que melhore o trânsito, diminua mortes, em média, como fez o ABS, eu acho que sim. Acho perfeito. Tá. Eu quero só complementar aqui um ponto. Acho que é muito claro que acho que a decisão da máquina ela vai ser mais efetiva do que a decisão humana, e isso vai mudar e vai ter muita mudança, na verdade, nas indústrias, né? A própria indústria de seguros, tudo vai ser impactado de uma certa forma com essa disruptura. Eu acho que a questão aqui acho que é um pouco mais filosófica, viu, gente? Porque uma decisão errada que cause a perda de uma vida, ela é complicada, né? Quase que a discussão da pena de morte, se ela é válida, se ela não é válida. Será que se eu errar em uma, justifica o acerto das demais? Por isso que a religião também está discutindo esse assunto, eu acho que isso é fundamental. A questão aqui, eu vou passar para o Cris, é entender na visão de vocês quem é o responsável por isso. É o fabricante? É o comprador? Enfim, eu queria escutar a opinião de vocês a respeito disso. Ô Daniel, eu acho que, independente, é evidente que pela própria embriaguez ou que a matemática vai ser favorável. Eu acho que tem a questão da opinião pública também, advogados, né? Teve o caso com a Tesla que aconteceu agora, um acidente, a repercussão foi monstruosa nas estradas do Brasil, aí acontece a cada segundo, e isso está meio que, né, estão todos acostumados, o motorista alcoolizado não é preso e a gente está infelizmente habituado com isso. É como que a opinião pública deveria encarar essa questão, para a gente né,
ter maturidade para melhorar o cenário e aí ver como legalmente as empresas vão responder, que eu acho que no final vai cair para as empresas a responsabilidade. Como regulamentar isso, sendo que a gente está falando de vidas humanas, é um belo desafio, uma pergunta sem resposta no momento, eu acho. Bom, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim, né? Queria agradecer aí a presença de todos, né? Amanhã a gente tem mais um dia aí de rico debate. Então, muito obrigado. Ninguém gritou gol do Brasil, acho que deve estar 0-0, né? Obrigado, gente.